boa noite a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer ao convite que foi formulado pelo desembargador Brandão e o desembargador Dimas por estar aqui. Ao mesmo tempo, parabenizar a doutora Valéria pela ideia de criar esse ciclo de palestras sobre os métodos alternativos, pelo que entendi, vem auxiliando. Não sei se estão me ouvindo com eco, não sei. É normal isso? Ou estou falando? Pode diminuir. Ok. Está com um pequeno retorno aqui de... Só abaixar um pouco alto, com um pequeno retorno aqui com eco. Ok. Será que melhorou? Acho que sim. Então, queria agradecer à doutora Valéria pela ideia de incorporar esse ciclo de palestras aqui na APAMAGES. Parabenizar também a APAMAGES, na pessoa do Dr. Dimas, pela eficiência do sistema, porque a gente tem a possibilidade de um alcance a um número muito grande de pessoas, enfim, e isso é uma necessidade muito grande para quem atua nos métodos alternativos de resolução de conflitos. Ao mesmo tempo, parabenizar o Dr. Machado e ao Henrique pela ideia de estarmos aqui. Estamos falando sobre as ferramentas que estão disponíveis à população como um todo, e ao Fernando por ser companheiro nosso lá na Câmara e estar trabalhando conosco com grande entusiasmo. Bom, eu fiquei incumbido de falar sobre a arbitragem. A arbitragem, fiquei pensando o que falaria. Eu acho que todos conhecem quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as dificuldades da arbitragem. Acho que o objetivo maior seria falar um pouquinho do que significa a arbitragem para o Brasil, do que foi a arbitragem ao longo desses 14 anos. Importante ressaltar que com a Lei 9.307 de 96, se deu uma nova roupagem para a arbitragem no Brasil, e isso possibilitou uma outra realidade brasileira. Penso que foram feitos muitos avanços na qualidade de operador do direito. Penso que trouxe um avanço muito grande os dispositivos da lei, sobretudo pensando em determinados elementos que eu acho que eu vou tentar trazer aqui, que eu acho que é importante nós falarmos. Enfim, são 14 anos. A lei foi sancionada em setembro de 96, estamos atingindo o período de vacatio legis agora, né, porque ela foi no dia 23 de setembro, se não me engano, e ela entrou em vigor depois de 2 meses, foi em novembro de 96. A partir dali, nós tivemos alguns obstáculos, porque o Brasil não tinha tradição, muito embora já estava previsto no nosso Código de Processo Civil e nosso Código Civil, mas praticamente é totalmente em desuso, tanto é que se formos comparar depois da lei e antes da lei, ou depois do incidente de constitucionalidade ou antes do incidente de constitucionalidade no Supremo, sobre a lei de arbitragem, a gente vai ver que o número de instituições de arbitragem se contavam nos dedos. Então, acho que aqui em São Paulo uma referência é a Câmara Brasil-Canadá, que é a mais antiga, ela está com mais de 30 anos. Então, isso só para ter uma ideia de como isso é uma atividade nova, vamos dizer assim, e que o Brasil não tinha uma tradição da experiência dessa atividade. Com a lei de arbitragem se propiciou a criação de muitas câmaras e, infelizmente, criaram câmaras, como bem colocou o Henrique, idôneas e inidôneas. Acho que é um desafio para quem atua na área justamente coibir a inidoneidade dessas instituições. Ao mesmo tempo, acho que também é tarefa do próprio judiciário ou do poder ou dos outros poderes, como o poder do Ministério Público, coibir essas atividades, que isso vem acontecendo, e para isso é um elemento que a gente chama de parceria, que a própria arbitragem se propõe. Independente disso, ao longo desses 14 anos, né, que estamos convivendo com a arbitragem, o que a gente nota é que houve um crescimento muito grande. O que a gente vê de um país que não tinha nada, e aliás, a gente, na qualidade de pessoa que transita um pouco em outras instituições fora do Brasil, a gente, ao estar em um evento internacional, antes da lei ou antes de 2001, nós
convivíamos com um total desconhecimento da atividade aqui no Brasil e total desreconhecimento dos outros países com relação à atividade aqui no Brasil. Hoje nós temos a possibilidade, quer dizer, eu acho que poderíamos até falar em orgulho, porque em maio deste ano, o Brasil foi sede de um dos eventos de maior qualidade em termos de arbitragem no mundo, e que teve a presença de 1.000 pessoas, aliás, mais de 1.000 pessoas. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir, mas isso mostra justamente o interesse e mostra justamente no que o Brasil vem evoluindo com essa atividade, com o instrumento da arbitragem. Penso que o que promoveu isso? Acho que temos uma lei eficiente, muito embora seja criticada em alguns aspectos. Temos uma lei que propiciou deu um outro impulso para a arbitragem, criou vários avanços e, a partir disso, possibilitou também um crescimento da doutrina muito forte, que acho que foi uma referência muito grande para as instituições e penso eu que também para o próprio judiciário. E aí eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto bastante interessante que é trazido pela lei e que hoje, quer queira, quer não, a gente vê até com uma certa alegria, que eu diria que é justamente o que eu costumo citar aqui, a arbitragem, entre os vários avanços que ela trouxe, um deles foi justamente uma parceria com o judiciário. Qualquer irregularidade que ocorra na arbitragem, quem vai dar a devida correção ou o devido necessário impulso vai ser o próprio judiciário. A partir do quê? A partir de instrumentos que estão previstos na legislação. O que isso propiciou, no meu modo de entender? A possibilidade hoje de se utilizar a arbitragem, por exemplo, que existem elementos no qual uma convenção de arbitragem não está adequado, se socorra ao próprio judiciário para que ele faça as adequações, inclusive com a possibilidade até de nomear um árbitro, quer dizer, de se instaurar a arbitragem. Então, acho que aí o próprio poder, a própria lei propiciou ao dever dessa parceria com a magistratura, entre o direito arbitral, vamos dizer assim, e a magistratura e os magistrados. E, recentemente, isso estamos falando ainda deste ano, a FGV fez uma pesquisa sobre justamente as decisões do âmbito judicial sobre a arbitragem. E para nós, não digo que foi surpresa, mas para nossa alegria, vamos dizer assim, o que a gente vê é que o Poder Judiciário tem dado um respaldo muito grande para a arbitragem, instituindo, quando existem questões de dificuldades nas convenções de arbitragem, instituindo a arbitragem, ou eventualmente, quando elas têm alguns elementos que não têm essa devida idoneidade, também corrigindo isso, e sobretudo, tem trazido algumas decisões de segunda ou terceira instância, no qual tem sido levados até a elaboração de uma doutrina. E queria fazer referência ao caso Caoa e Renault, no qual a decisão aqui em São Paulo, do Tribunal Paulista, foi justamente a criação de uma doutrina especificamente para aquela atividade, para a convenção de arbitragem, inclusive criando na doutrina o que a gente estabelece, pela prática, o que seria uma cláusula vazia, uma cláusula cheia, uma cláusula patológica, enfim, N elementos que acho que são importantes. E há pouco estávamos conversando justamente sobre isso, a possibilidade de tentar definir algumas questões, sobretudo que para nós está num campo ainda muito cinzento, que é justamente a arbitragem na área pública. Que quer queira, quer não, nós não temos muita experiência, mas temos algumas decisões favoráveis, temos algumas decisões desfavoráveis, enfim, que vão levar a uma definição jurídica que quero crer que vai ser muito bom. Com isso, acho que eu encerro a minha fala. E penso que o que talvez que falte um pouco para a arbitragem
eu acho que falo na qualidade de participante de instituição idônea, é tentar desenvolver o que eu chamo de popularidade da arbitragem, quer dizer, tornar a arbitragem mais acessível. Hoje temos câmaras com valores altos, como temos valores até acessíveis, mas infelizmente não é de conhecimento de todos. Acho que são eventos como esse que auxiliam justamente na difusão do instrumento, na difusão do Instituto e contribuem para o conhecimento contribuem para o conhecimento do que é o alcance disso, o que gera e a possibilidade de utilização disso. Então, com isso, muito obrigado. Doutor, uma pergunta incidental aqui que não deixou de escapar. Vendo sua experiência internacional, não lhe parece que talvez houvesse uma saída para melhorar essa situação? Nós tivemos no início da vigência da lei situações que seriam hilárias se não fossem tão absurdamente ilegais em nosso país. Como alguns tribunais no Rio de Janeiro vendendo carteiras de juiz arbitral, que, como a lei menciona, que será juiz de fato de direito, obviamente a lei também não podia dar mais do que a Constituição lhe emprestou. Não era uma lei ordinária que poderia fixar quem era membro de poder. Mas no Rio eram vendido carteiras que dariam direito a portes de arma, inclusive. E aí houve prisão de vários desses juízes, esses colegas aí. Dessa maneira foram presos vários, enfim, fechados alguns outros alegados tribunais. Não lhe parece que talvez fosse uma saída, e eu queria recorrer até uma pergunta mesmo sobre a experiência internacional, se uma espécie de autorregulamentação, como nós temos uma espécie do CONAI, a mais antiga no Brasil, tão feliz a experiência, será que não passaria, ainda que dele é diferente, ainda que se precisasse alterar a legislação, mas existe em outros países essa ideia de autorregulamentação? A seu sentir, seria aplicável no nosso país uma ideia de autorregulamentação, para que se realmente esse pessoal sério, e a gente conhece, todos que estão nessa mesa, evidentemente, são exemplos dessa seriedade, para que as pessoas, enfim, pudessem organizar essa fila e apontar caminhos mais seguros. Existe isso? Seria uma ideia razoável se não existir? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Tá. É uma pergunta difícil de responder, porque envolve vários elementos que teríamos que levar em consideração. Quando se pensou, acho que aí também teríamos que verificar o inspirador da lei de arbitragem, e penso eu que ela vem no bojo de um momento no qual nós estávamos num momento muito neoliberal e que promovia, e aliás isso é reflexo, no meu modo de entender, reflexo de um movimento mundial até estimulado pelo Banco Mundial. Tá? Então, por exemplo, a gente vê no mesmo momento em que o Brasil criou essa lei, a gente vê outras leis sendo criadas naquele mesmo momento em outros países, na América Latina e na Europa. Para vocês terem uma ideia, na Espanha, uma lei recente é de 2002. Ela renovou a lei de arbitragem. Enfim, só para ter uma ideia que isso vem no bojo de um movimento que é no âmbito internacional e que ocorreu em vários países. Quer queira, quer não, eu penso que, como a lei ela traz um avanço muito grande, ela criou, pelo fato de trazer esses avanços, algumas dificuldades, e uma das dificuldades é justamente a utilização e a interpretação de uma maneira muito exagerada da lei. Tá? Então, por exemplo, quando a lei fala que árbitro é qualquer pessoa, desde que tenha capacidade de confiança das partes, ela se ampliou, ela deu uma, vamos dizer assim, ela criou uma possibilidade muito grande de se estabelecer que qualquer pessoa pode ser árbitro, ok? Então, no meu modo de entender, é um avanço muito grande. Para quem não tinha nada, isso, claro, cria a possibilidade, e o brasileiro é muito criativo nesse sentido, a possibilidade de criar, inclusive, essa possibilidade de, já que é um juiz de fato e de direito também interpretado na lei, tá? Por que não equiparar ele ao juiz, tá? Então, isto aí, essa criatividade vem, no meu modo de entender, para quem desconhece a própria essência da arbitragem. Porque se nós formos pensar, a arbitragem ela é instituída para quê? Para a resolução de conflito pontual a partir de uma convenção
que é arbitral estabelecida entre as partes. Então é para resolução daquele conflito. É uma questão meramente circunstancial. Ponto. Então, como o árbitro ele é contratado para dar essa decisão, não há o que se falar numa profissão de árbitro. Então, em função desse exagero e, sobretudo, pelo fato de nós não termos nenhum paradigma nesse sentido, começou justamente, isso veio a partir de 2001, vamos dizer assim, que começaram a se proliferar essas instituições que nós chamamos de inidônea, justamente estabelecendo cursos de formação de juízes arbitrais, dando carteirinhas com a possibilidade do porte de arma até, e até as carteirinhas são iguais ao do Poder Judiciário. É impressionante a criatividade. E atrás o porte de arma. É uma coisa absurda. O que nós pensamos na época, e isso tem a ver com uma preocupação logo depois do advento da lei, que como eu participei de todo o movimento para a aprovação e depois do movimento também para pensar dentro de uma lógica e da essência da arbitragem, nós partimos das pessoas que estudavam na época, precisamos dar um norte para essas instituições, porque sabíamos que, como isso estava previsto na lei, porque a lei fala claramente, a arbitragem pode ser feita de maneira institucional ou ad hoc. Tínhamos ciência que, com o advento da lei, isso seria um incentivo para a criação de câmaras. E isso realmente foi. Isso vem acontecendo, acho que não na escala que aconteceu a partir de 2001, mas de uma forma menor, talvez isso tenha acontecido. E a nossa preocupação é como isso ser bem feito e não ocorrer dificuldades ou ocorrer desvios para uma sociedade que não tinha ainda vivência, não tinha ainda a tradição desse instrumento. E aí nós começamos a pensar em criar um regulamento padrão para a arbitragem, um código de ética para o árbitro. Tá? Dessa sinergia dessas instituições nasceu o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, que é o CONIMA, que eu tive o privilégio de estar como um fundador. E essa instituição tem a pretensão de reunir instituições de mediação e arbitragem, porque quem estava estudando na época também se agregaram pessoas que estavam trabalhando com mediação na época, estamos falando aí a partir de 1 ano depois da lei, e aí nasceu o CONIMA não com a pretensão de ter uma autorregulamentação, mas ter um norteador para as instituições. Tá? Tanto é que o nosso regulamento que foi criado, que foi elaborado na época, foi com o objetivo de ser copiado, e também ser copiado o Código de Ética para justamente tentar coibir essas atividades inidôneas. Só que, infelizmente, como era muito aberto, isso proliferou a partir de 2001. Agora, nós temos a grata satisfação de ver que isso, aos poucos, está sendo coibido, isso por uma ação do próprio Ministério Público, que começou a estar sensível a isto. Agora, o CONIMA, pelo fato de ser uma instituição eminentemente privada, ele busca tentar regular as instituições com seriedade, as instituições sérias. Queremos crer que talvez um dia cheguemos a essa autorregulamentação, como ocorre no segmento de propaganda. Né? Da mesma forma, paralelo a isso, nós participamos aqui, à exceção talvez do Henrique, participamos de uma instituição que, no meu modo de entender, é uma instituição extremamente séria, e que foi justamente a organizadora daquele evento que eu comentei no Rio de Janeiro, que foi esse ano, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem. É uma instituição constituída por escritórios, por pessoas como nós, pessoas físicas, e também por instituições, no qual o nosso objetivo maior é estudar arbitragem, trocar experiências, dar informação e, sobretudo, também dar orientação para quem necessita. Ok? E divulgar, claro, com certeza.